que Sérgio não conseguiu localizar tão facilmente a palavra leilão, mesmo ela estando escrita ao lado dele em letras grandes? Por que ele teve dificuldades? Ele quis incluir também o parêntese quando foi localizar a palavra leilão. Por que a segunda criança, mesmo tendo conseguido localizar o início da palavra formigueiro, não conseguiu determinar onde a palavra terminava? O que será que se passa na cabeça das crianças nesses momentos? O que elas imaginam? Talvez falte para elas ainda construir um conhecimento que é imprescindível, o conhecimento de que a palavra também é uma unidade. A partir da leitura do poema, a professora desenvolveu atividades de identificação de palavras no texto. Essa atividade aí, a gente pode reconhecer construção de 2 tipos de conhecimentos importantes. O primeiro aluno, o Sérgio, ele estava num estágio bastante inicial e ela estava ajudando esse aluno a entender que as mesmas letras em uma mesma sequência vão corresponder a uma mesma palavra. Na hora em que ela pede que ele olhe a palavra do lado e faça a correspondência onde é que ela está dentro da frase, ela está também ajudando a criança a perceber que aquele espaço ali, entre uma palavra e outra, é uma pista de onde é que está iniciando a unidade seguinte. Em relação ao segundo aluno, ela oferece um outro tipo de ajuda. Quando ela pergunta como é que começa a palavra, ela está inserindo uma reflexão sobre o som e sua relação com a letra. A criança consegue identificar o início da palavra. Para encontrar o restante da palavra e saber quando é que ela termina, ela solicita que ele faça um ajuste de partes da palavra falada a partes da palavra escrita. E isso, através das diferentes tentativas da criança, faz com que ela perceba que essa composição das pequenas partes nem sempre é uma composição de ajuste 2 a 2. Ele tenta com o dedinho, 2 em 2 letras para saber onde termina a palavra e não dá certo. E isso faz com que ele seja desafiado a pensar mais sobre essas unidades menores. Mas Solange não parou por aí. Além de refletir sobre as unidades da palavra, ela também promoveu situações de comparação entre essas palavras, buscando um trabalho de reflexão sobre rimas. Fizemos a leitura e a identificação de palavras que rimam, terminassem com o mesmo som. Depois nós retiramos as palavras do texto e aí eu solicitei que eles dissessem outras. Nesse momento aí já seria um trabalho de análise fonológica. Quem me compra este caracol, quem me compra um raio de sol, um largato entre o muro e a era, uma estátua da primavera. Vamos falar com Carol. Textos como poemas, cantigas, parlendas, quadrinhas estão cada vez mais presentes nas práticas dos professores e nos livros didáticos de alfabetização. Mas uma coisa importante é que Solange, ao trabalhar as rimas, ela não estava apenas explorando a compreensão de uma característica do gênero poema. Ela estava levando o aluno a compreender que palavras que terminam com o mesmo som tendem a ser escritas da mesma forma. Essa atividade de análise fonológica com a correspondência escrita é fundamental para que a criança se aproprie do sistema de escrita alfabética. Outra coisa que Mirela disse no início da aula foi que leilão parecia com leitão. Eu quero saber, agora Mirela, vem pra cá. Eu quero saber como é que leilão vai virar... Peraí, calma. Leilão vai virar leitão. Ela... Pronto. Pronto? Pessoal, vamos dar uma olhada no que Mirela fez. Leiam aqui agora o que Mirela fez. Tem leitão. Tem o quê? Letão. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando... Seus colegas estão dizendo que tá faltando I. É leitão. Onde é que tem o I? Peraí, não, é só saber onde é que tem, onde é que fica o I. Letão, I ou leitão? Leitão. Não é. Lei. Onde é que está o lé? O começo da palavra é essa aqui? É essa aqui ou essa aqui? Pronto, então aqui tem o lé. Como é que o lé vira lei?
Tá faltando o quê? Ui. Sim, aí o I vai botar onde? Le... Pessoal, senta lá, Mirela. Leite. Eu quero que você ajeite aqui. Aqui tem leitão, eu quero leitão. Pronto, então bote. Pronto. Depois eles foram individualmente fazer o que nós tínhamos feito no coletivo, com o texto, identificar as palavras que rimam e foram pintar. Depois eles fizeram a palavra cruzada. Nesse momento as tarefas foram diversificadas. Uma palavra cruzada para quem já está alfabético, porque aí tem a dificuldade da ortografia. Foi para quem não, assim, para quem está alfabético, né, mas ainda não domina. Então teve uma outra atividade, foi escrever o nome das figuras, né, que essas figuras faziam parte do texto. E para aqueles que ainda estão se apropriando do sistema de escrita, também foi a mesma tarefa com a minha intervenção. O que é mais importante, né, é assim, para quem está no processo de aquisição, seria compreender a relação som-escrita. E assim, para quem já se apropriou, então a importância seria superar, como assim, questões de ortografia. Assim, isso falando na questão propriamente dita da aquisição da escrita. Tem duas sílabas. Vamos ver agora. Leia o que você escreveu. Leia agora, sabe, para mim. Leia. Uma outra atividade interessante que a professora Solange fez envolvendo rimas foi a produção de palavras que rimavam com a palavra leilão. Então os alunos disseram leitão. E ela solicitou que crianças viessem escrever no quadro a palavra leitão. A primeira criança teve dificuldade na escrita correta quando ela não conseguiu escrever o I de leitão. E aí ela solicitou, ela refletiu sobre essa escrita com a criança não conseguiu, ela chamou outra criança ao quadro, que escreveu leitião e, por fim, escreveu leitão. Então foi um momento que a professora proporcionou à criança refletir sobre a palavra, o som da palavra e a sua escrita. A professora Niédia também promoveu atividades a partir da leitura de um poema que possibilitava a exploração das características do sistema de escrita.